Amém. Todos nós Amém. Todos nós podemos ser filhos de Deus. Todos nós podemos ter Deus como Pai, como ajudador. Mas a pergunta que é feita no dia de hoje é: que tipo de filho de Deus você é? Veja, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, versículo 1 a 32, diz assim. Gênesis capítulo 5, versículo 1 a 32. Mostra a descendência de Adão. Eu não vou ler o capítulo todo, mas se você ler o capítulo todo, Gênesis capítulo 5, versículo 1 a 32, você vai ver Deus descrevendo por nome toda a descendência de Adão. E ele foi falando nome por nome e não se esqueceu de nenhum deles. Porque Deus chama seus filhos pelo nome. Para Deus, nós não somos mais um na multidão. Para Deus, nós não somos mais um no meio de tantos. Não, Ele conhece cada um pelo nome, Ele conhece as necessidades, as dores, as alegrias, o número de fios de cabelo que cai e tudo que se passa na nossa vida, Ele conhece. Então Deus chama os seus filhos pelo nome. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para sermos seus filhos e filhas. Ele não nos criou a imagem e semelhança dele para vivermos como se não fôssemos filhos dele. Deus nos gerou, nos criou para sermos seus filhos. E Ele é um Deus Pai extremamente amoroso e que se importa de verdade com cada um dos seus filhos, isto é, cada um de nós. Mas pela descendência de Adão, pelos filhos que Adão teve, que são descritos aqui na palavra em Gênesis, nós vemos vários tipos de filhos, ao qual nós podemos fazer um paralelo. Que tipo de filho nós temos sido em Deus e para Deus? O primeiro filho que veio na descendência de Adão foi Caim. Gênesis 3, versículo 16 diz assim, Gênesis 3, versículo 16 diz assim: E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso depois que Adão e Eva escolheram não confiar mais no amor de Deus e desobedeceram a Deus. E aí diz mais adiante, em Gênesis 4, diz assim: coabitou, isto é, teve um relacionamento sexual, o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então o primeiro filho que Eva teve foi Caim. E ela teve que ter Caim, gerar Caim, conceber Caim e dar à luz a Caim com auxílio do Senhor. O que mostra aqui é que o primeiro filho de Adão e Eva veio logo após a queda de Adão e Eva, quando eles escolheram
desobedecer a Deus por não confiar mais no amor de Deus. Caim foi o primeiro filho após a queda, por conta do pecado, que trouxe maldição sobre a vida de Adão e sobre a vida de Eva. Caim, ele veio debaixo de dores e sofrimento por causa do pecado de seus pais. Caim não tinha um coração totalmente voltado para Deus, porque se ele tivesse um coração totalmente voltado para Deus, assim como ele foi o primeiro filho após a queda e a maldição, Abel também veio debaixo de queda e maldição. Só que Caim não se deixou ser trabalhado por Deus. Ele não tinha um coração totalmente voltado para Deus. As ofertas que Caim dava para Deus, elas eram feitas na obrigação dos costumes e não como expressão de um coração totalmente rendido a Deus. Em Gênesis 4, de 3 a 5, fala: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, enquanto que Abel trouxe das primícias, do melhor do seu rebanho e da gordura deste. Então o Senhor se agradou da oferta que Abel fez. Porque Deus viu que Abel, ele ofereceu do melhor e Caim ofereceu o que deu para oferecer. Então Caim não tinha um coração totalmente voltado para Deus. Caim já demonstrava ter um coração voltado para o pecado, tanto que em Gênesis capítulo 4, versículo 5 a 7, Gênesis 4, 5 a 7 diz assim: ao passo que de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Irou-se Deus, pois sobremaneira. Na verdade, quem se irou, perdoe-me, foi Caim. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Deus não se irou, Deus apenas ele não se agradou. Porque Deus não está vendo a oferta em si, ele está vendo a motivação do coração. Abel ofereceu o melhor porque ele era apaixonado, ele tinha um relacionamento com Deus, ele estava totalmente voltado para Deus. Enquanto Caim, ele oferecia aquilo que dava para oferecer porque era um costume, mas não vinha do seu coração, não era o seu melhor, não vinha de uma vida rendida a Deus, voltada para Deus. E quando Deus não se agradou da sua oferta, Caim, ao invés de cair e se ver, poxa, realmente a minha motivação está errada, eu vou mudar. Não. Aqui diz que irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, Caim? Por que descaiu o teu semblante? Por que você está com essa cara fechada? E aí no versículo 7, o Senhor fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Veja bem, se você se arrepender e mudar a motivação do seu coração, também vou aceitar a sua oferta. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz, mora à porta. O seu desejo de pecar será contra ti, mas a você, Caim, cumpre dominar esse desejo. Então Caim, ele já tinha o seu coração voltado para o pecado, voltado para se irar e se entregar à ira. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Isto é, você pode se irar, mas não passe o dia irado, e não agasalhe essa ira, e não deixe que essa ira dê frutos práticos de vingança. Caim não só tinha um coração amargurado e voltado para a ira, como ele não tinha domínio próprio. Caim, ele foi o primeiro homicida, isto é, ele matou o seu irmão. Ele trouxe maldição sobre a sua vida, sobre seus filhos e sobre toda uma geração. Olha o que diz em Gênesis 4, versículo 8 a 12. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou.
Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E Caim respondeu: não sei, acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu tenho que ficar tomando conta do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão que você matou. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Veja, a escolha de um coração não voltado para Deus, não temente a Deus, não rendido a Deus, levou ao homicídio do seu próprio irmão, trazendo maldição sobre ele e sobre toda uma geração. E até hoje é assim. Caim saiu da presença de Deus. Olha que diz em Gênesis 4, versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim, ele não ficou mais na presença de Deus. Caim gerou um filho homicida. Caim foi homicida e o seu filho aprendeu isso como normal. Ele também foi homicida. Olha o que diz em Gênesis 4, 17 a 19, depois 23 a 24, diz assim: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim não é o mesmo Enoque que nós lemos da descendência de Adão, não. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. De Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lamaque. Lamaque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Aí lê do 23 a 24. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai ao que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. O que está querendo dizer aqui? Que Caim, ele gerou uma geração de homicida. Não só Caim cometeu homicídio, mas Lameque também cometeu homicídio. Também foi a partir de Caim que entrou a poligamia. Deus não criou várias Evas para Adão, ele criou uma Eva só. Poligamia, ter várias esposas, não foi ideia de Deus. Foi introdução do homem. Disse aqui, versículo 23 de Gênesis 4. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá. Veja bem, aí entrou a poligamia. Enquanto o casamento expressa as bodas do noivo Jesus e a sua noiva, a igreja. O casamento foi criado por Deus, gerado no coração de Deus para expressar o relacionamento de um noivo Jesus com uma igreja, a sua igreja. Também expressa um relacionamento de compromisso. Fidelidade e exclusividade. O casamento é para ter compromisso, fidelidade, exclusividade. Então a poligamia não foi plano no coração de Deus. Então, na realidade, nós vimos sobre Caim, que foi o primeiro filho de Adão e Eva. E o que Caim tipifica nos dias de hoje? Ele tipifica, ele exemplifica um filho que escolhe viver em pecado. Abre lá em Judas 11, lá no Novo Testamento, antes de Apocalipse. Um livro antes do livro de Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia. Judas 11 diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá.
Mostra aqui, depois de milhares e milhares de anos depois, homens agindo como Caim. Porque até hoje existem aqueles que se dizem filhos de Deus, mas escolhem viver em pecado. Que só vive dando as suas sobras para Deus, não dá o seu melhor para Deus. Que vive uma vida de rebeldia, matando os sonhos de Deus para a sua vida. Então, que tipo de filho você é? Você é como Caim? Se diz filho de Deus, mas vive matando sonhos, é um homicida de sonhos. Escolhe viver em pecado, dá só as sobras para Deus e é rebelde. É esse tipo de filho que você é? Outro filho de Adão foi Abel. Abre lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim. No 1 fala que Eva teve relação sexual com Adão e gerou Caim. E depois de Caim, versículo 2 diz, depois deu à luz a Abel, seu irmão, que foi pastor de ovelhas. Abel, ao nascer, ele já profetizava e expressava o coração do pastor Jesus. Porque Jesus, ele é comparado a um pastor. Lá em João 21, de 15 a 17, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 17, diz assim. João 21, 15 a 17. Estou abrindo, vamos lá. João 21, 15 a 17 diz assim. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse para João, apacenta, fala de cuidar, os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, disse Jesus a João. Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? Então lhe respondeu Jesus a João, a Pedro, filho de João. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, nenhum pastor tem ovelha nenhuma. Nós, pastores de igrejas locais aqui na terra, somos apenas enviados para cuidar de ovelhas que não nos pertencem. Elas pertencem a Jesus Cristo, que morreu na cruz e derramou o sangue por elas. Mas Abel, como homem, como filho de Adão e Eva, ele já profetizava e expressava o coração do pastor dos pastores, que é Jesus Cristo. Abel, ele foi pastor de ovelhas, assim como Jesus hoje é pastor de ovelhas. Se você ler João 10, você vai ver que o tempo todo Jesus se coloca ali como pastor de ovelhas. Leia depois com calma, Evangelho de João, capítulo 10. Você vai ver Jesus como pastor. Diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor e o seguem. Abel, ele deu o seu melhor para Deus. Ele não deu qualquer coisa, ele deu as primícias. Primícias fala de dar o melhor. Da mesma forma, Jesus, quando deu a sua vida na cruz por nós e derramou o seu sangue por nós na cruz, ele estava dando o melhor dele diante de Deus. Então há um paralelo entre Abel e Jesus. Abel deu do seu rebanho, animal com sangue, que fala de vida. Assim como Jesus, ele foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro vivo imolado na cruz. Depois você lê em casa, Gênesis capítulo 4, versículo 2 a 4, mostra que Abel deu das suas primícias do rebanho.
Se você ler Hebreus capítulo 11, versículo 4, Isaías 53, versículo 7, Atos 8, versículo 32, João 1, versículo 29, 1 Coríntios 5, versículo 7, Apocalipse 5, versículo 6, 8, 9 e 12 e Apocalipse 12, 11, o tempo todo mostra que Jesus entregou a vida dele na cruz como cordeiro. Ele foi enviado como ovelha ao matadouro, ele foi como cordeiro vivo, ele morreu como cordeiro na cruz, imolado na cruz, ele derramou o seu sangue para nos purificar, da mesma forma que Abel já profetizava lá em Gênesis, quando deu das primícias, do melhor do seu rebanho como oferta ao Senhor. Abel foi assassinado pelo seu próprio irmão Caim. Gênesis 4:8 mostra que Caim matou Abel. Assim como Jesus também foi traído por Judas, que andou os 33 anos que Jesus andou como homem aqui na terra no seu ministério. Judas fazia parte dos discípulos, aqueles que comiam e dormiam junto com Jesus, que viram todos os milagres de Jesus. Ele andou com Jesus e ainda assim ele traiu Jesus. Ele era chamado amigo de Jesus e ele traiu Jesus. Ele vendeu Jesus por moedas e essas moedas foram usadas para comprar um campo. Nesse campo Judas se enforcou e esse campo foi chamado campo de sangue. E lá em Gênesis mostra que Caim foi morto que Abel foi assassinado por Caim em um campo. É coincidência? Não. Abel tipificava Jesus, ele matou seu irmão. Caim matou Abel num campo e Abel tipificava Jesus. Abel foi morto pelo seu irmão num campo. Jesus foi traído por Judas e levado à cruz até a morte de cruz. E Judas se enforcou num campo que hoje é chamado campo de sangue, onde se tornou um cemitério que abriga mortos. O mesmo campo que também abrigou o corpo de Abel quando Caim o assassinou. Há muito paralelo entre Abel e Jesus Cristo. Todos os dois campos, tanto o campo onde Caim matou Abel, como o campo onde Judas se enforcou porque vendeu Jesus para a morte, são campos que abrigaram defuntos, campos de morte. Abel tipifica o filho que expressa Jesus. Na mansidão de um pastor para cuidar das ovelhas. No sempre dar o seu melhor para Deus por ter um coração rendido a Deus. No morrer para viver a vida de Deus. Abre lá em Romanos capítulo 8. Romanos 8 de 35 a 39 diz assim. Romanos 8, de 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Deus, por amor a Deus, de Deus, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí diz no 38, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nós temos esse relacionamento de amor com Deus, assim como Abel tinha um relacionamento de amor com Deus, nós oferecemos o melhor. Será que nós somos filhos como Abel foi? Oferecemos o nosso melhor? Temos um coração manso? Morremos para nós mesmos para viver a vida de Deus? Em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 11 diz assim:
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando o quê? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nós. Não dá para ter Jesus se manifestando em nós, através de nós, se nós não morrermos para nós mesmos. Se nosso eu não morrer na cruz com Cristo. Será que nós somos esse filho que já não vivemos a nossa vida, mas vivemos para, por e em Jesus? Entregamos o melhor para Ele, e o melhor que nós podemos entregar para Ele é a nossa própria vida? Nós somos esse filho de Deus? O terceiro filho de Adão e de Eva foi Sete. Abre lá em Gênesis 1, 27. Eu já estou caminhando para o fim. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz assim. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sete foi criado à imagem e semelhança de Deus. Olha o que diz aqui em Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 25. Gênesis 4, versículo 25. Tornou Adão a ter relação sexual com a sua esposa Eva, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual ele pôs o nome de Enos, e a partir desse dia se começou a invocar o nome do Senhor. Sete, ele veio para substituir a perda de Abel, porque Abel era para ter esse ministério, mas ele foi morto por Caim. Ele foi assassinado por Caim. Então nasceu Sete. E Sete expressava o coração criador de Deus. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E a partir de Sete, que também é descendência de Adão, a partir de Sete, vieram homens que fizeram a diferença. Da linhagem de Sete, veio Enoque, que andava com Deus e tinha intimidade com Deus. Você lê lá em Gênesis 5, 22 e 24. Enoque tinha tanta intimidade com Deus e andava tanto com Deus, que Deus o levou. Da linhagem de Sete veio Noé, com a promessa de nos consolar de nossos trabalhos e fadigas na terra amaldiçoada. Você lê em Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29, essa promessa. Que Noé foi chamado para nos consolar de todos os nossos trabalhos e fadigas numa terra que estava debaixo de maldição por causa do pecado de Adão e Eva. Por quê? Porque Noé construiu uma arca, e arca fala de Jesus Cristo. Assim como a arca livrou aqueles homens de morrerem no dilúvio das águas, aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo fica livre da morte eterna e ganha a vida eterna. Então a arca, ela apontava para Jesus. Então quando diz que a partir de Noé viria descanso das nossas fadigas por causa da maldição, é porque aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo é livre de toda e qualquer maldição.
Sete nasceu para dar continuidade ao chamado de Abel, assim como a igreja também tem o chamado a expressar Jesus. Abre lá em Efésios 3, de 10 a 11. Efésios 3, de 10 a 11. Efésios 3, de 10 a 11, está escrito assim: para que pela igreja de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja veio para expressar Deus, para expressar o caráter de Deus, a vida de Deus, o senhorio de Jesus Cristo aqui na terra. 7 também, ele nasceu para dar continuidade ao chamado de Abel. A igreja, ela dá continuidade ao que Jesus veio fazer na terra. A igreja tem o chamado de glorificar a Deus. Olha o que diz em Efésios 3, de 20 a 21, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. A igreja também tem que expressar a glória de Deus e glorificar a Deus no seu viver. A igreja também tem o chamado de ser casa para que Deus habite. E tem chamado para ser coluna e baluarte, sustento da verdade de Deus aqui na terra. Está lá em 1 Timóteo 3,15, que eu não vou ler, mas você lê em casa. 1 Timóteo 3,15. 7 também gerou Enos. E foi a partir de Enos que se começou a invocar o nome do Senhor. Da mesma forma, a igreja precisa fazer discípulos de Jesus que invoquem Deus em toda a sua intimidade. Discípulos que tenham vida e relacionamento com Jesus e vivam para o louvor dele. Você lê isso em Mateus, Evangelho de Mateus 28, 19 a 20, e Evangelho de Lucas 24, 52 a 53. Nós somos chamados a fazer discípulos, não a encher templos com frequentadores de culto. Nós somos chamados a fazer discípulos de Jesus Cristo. Assim como 7 gerou homens, filhos que fizeram a diferença. Gerou Enos, que a partir dele se começou a invocar profundamente o nome do Deus vivo. Enoque, que veio da linhagem de 7, tinha intimidade e vida com Deus. E você? Tem intimidade e vida com Deus e gera discípulos que têm intimidade e vida com Deus? A partir da linhagem de 7 vem Noé, que construiu a arca, que livrou o homem da maldição de ser morto nas águas. E a arca fala de Jesus. Em Jesus Cristo nós somos livres da maldição do pecado. Será que você tem gerado em Cristo discípulos que são livres da maldição do pecado pelo sangue de Jesus, que vivem em santidade e intimidade com Jesus? Será que você mesmo é um filho que é um discípulo de Jesus Cristo, que não vive debaixo de pecado nem de maldição, que tem intimidade com Jesus e anda em santidade? Somos chamados a ser e a fazer discípulos separados em Cristo e para Cristo, que vive no descanso de Deus, na força de Deus e que persevera firme em obediência a Deus. 7 aqui tipifica aquele filho que faz parte da noiva de Cristo, que é a igreja,
que expressa o coração de Deus, que anda com Deus, que se relaciona intimamente com Deus, que expressa Jesus no seu viver, que é uma casa para Jesus habitar continuamente, que investe vida para fazer discípulos de Jesus, que vivem para glorificar e louvar a Deus, que vivem em santidade e separados para Deus. E eu lhe pergunto, que tipo de filho você tem sido? Caim ou Abel e Sete? Você vai ser um filho rebelde como Caim, que não oferece o melhor de você como Caim fez? Ou você vai ser como Abel e Sete, que ofereceram o melhor, que tinham intimidade e que geraram discípulos em Jesus Cristo, que andavam com Deus? Que tipo de filho de Deus você é? Deus te abençoe. Amém e amém.